Fala, 801, tudo beleza? Vamos hoje para o nosso vídeo sobre alterações climáticas, então livro na página 58. Vamos lá, as alterações climáticas, elas podem ocorrer quando existe uma variação do clima, seja em escala regional ou em escala global, no mundo inteiro, tá? Pode ser mudança de temperatura, nebulosidade, chuva, vento, neve, enfim. Um fenômeno climático diferente da média daquela região. É como se aquele local sempre foi quente, né? E por causa de uma alteração climática, as temperaturas caíram muito ali, tá? Podem ocorrer tanto por fatores naturais mesmo, como pela ação humana, poluição, né? Atividade industrial, enfim. A gente vai ver hoje as causas naturais, como por exemplo, influência externa. O ciclo solar, tá? Como assim o ciclo solar, professora? Bom, a gente sabe que o planeta Terra recebe radiação do Sol, assim como outros planetas, e a atmosfera retém parte dessa radiação aqui. É isso que garante a temperatura adequada para a vida, tá? Só que existem momentos que as atividades solares estão no ponto máximo, então a gente tem uma frequência maior de ventos solares e mudança no campo magnético do Sol. É nisso que é possível observar manchas solares, tá? Essas manchas solares, quando ocorrem em grande quantidade, está ocorrendo o quê? Emissão de partículas e radiação para o espaço, e algumas podem atingir a Terra, tá? Esses ventos solares podem influenciar na nossa atmosfera, inclusive aumentar a possibilidade de tempestades geomagnéticas. Variação orbital. Bom, vocês já viram que as estações do ano se formam tanto porque a Terra está inclinada, como porque ela gira em torno do Sol. Então, tem momentos em que o hemisfério norte recebe mais radiação, tem momentos que o hemisfério sul recebe mais radiação, né? E alguns eventos combinados, como o movimento de precessão que a gente viu, inclinação do eixo terrestre, enfim, alguns fatores físicos combinados podem provocar mudança da duração dessas estações. Então, verões mais prolongados, invernos mais prolongados, como por exemplo, causando eras glaciais, tá? As causas, as eras glaciais não são muito bem compreendidas ainda, tá? Mas sabe-se que a mudança da radiação dos hemisférios é uma das causas possíveis. E a gente também tem impactos de meteoritos. É raro, né? Mas, por exemplo, acredita-se que há 65 milhões de anos, né, um corpo rochoso vindo do espaço atingiu a Terra e assim provocou incêndios, emissão de gás carbônico, até chuva ácida, prejudicando todos os ecossistemas marinhos, né, e terrestres e causando a extinção em massa de muitas espécies, como os dinossauros. Tá, gente, parei. Vida que segue, né? Os dinossauros estão extintos, então segue a vida. Vamos ver agora influências internas, ou seja, causas naturais que mudam o clima de influência interna, ou seja, daqui de casa, daqui da Terra, como por exemplo a deriva dos continentes, né? Vocês já viram em geografia, né? Que a Terra é formada por placas tectônicas, como se fosse um grande quebra-cabeça. E elas se movimentam, causando a deriva dos continentes, né? Acredita-se que todos eles um dia eram unidos, formando um grande continente chamado Pangeia. E a deriva fez com que eles fossem se afastando, tá? Como, por exemplo, uma evidência são fósseis de espécies encontrados em continentes diferentes, como o Mesossauros foi encontrado tanto no continente americano como no continente africano, ou seja, indica-se que esses continentes um dia estavam unidos, tá? E a gente tem o El Niño e Laninha, tá? Que são fenômenos atmosféricos oceanos, ou seja, a temperatura da superfície do oceano ela muda e isso altera o clima em proporções mundiais, como por exemplo o El Niño, tá? Então é ali, ó, aquela água do Oceano Pacífico lá na região do Equador, ela aquece, né, esquenta, seja meio grau Celsius ou acima da média histórica. Nisso, como essa temperatura da água aumentou, faz com que o quê? Inibe a formação de nuvens no nordeste do Brasil e na Indonésia e aumentam as chuvas no sul. Nisso, a gente tem várias alterações climáticas, como o aquecimento do oceano, aumenta o número de peixes lá no norte do Peru e assim atingindo o seu auge em dezembro. Tanto é que por isso que os nomes receberam, né, termos em espanhol, né, por causa desses países, desses pescadores peruanos, tá, que deram esse nome.
E a gente tem o Laninha, que é o contrário do El Ninho. O El Ninho não é a água que esquentou? Na Laninha vai ser a água que vai esfriar, tá bom? E aí acontece o contrário. Se antes inibia a formação de nuvens, a gente tem agora aumento da formação de nuvens no Nordeste, né? E na Indonésia. E diminui o quê? A formação de nuvens no sul do Brazuca, ou do hemisfério sul, tá? A gente tem vulcanismo, né? Atividades vulcânicas que liberam gases na atmosfera. Inclusive, acredita-se não, é um fato comprovado que um vulcão, né? O Vesúvio dizimou toda a cidade de Pompeia, tá? Mas tem até filme falando sobre isso, né? Enfim, vulcanismo é um fenômeno natural que causa uma alteração climática, tanto composição atmosférica, né, no solo terrestre, tá? E a variação na composição atmosférica também. Lembrando que a atmosfera, gente, é fundamental para manter a temperatura aqui. O problema é que o excesso da emissão de gases atmosféricos faz com que aumente, né, a temperatura do planeta. Então, a gente tem um aquecimento global, tá? Cuidado para não confundir efeito estufa e aquecimento global. Efeito estufa é o que garante a temperatura ideal para a vida. Aquecimento global é um aumento desse efeito estufa. Aí eu queria até trazer para a nossa época atual, né, que vocês viram que com a quarentena por causa do coronavírus, diminuiu muito o fluxo de carros, atividade industrial, né? A gente tem aqui imagens do calçadão de Campo Grande, Roma, vários países que diminuiu muito, ficaram vazios por causa da quarentena. Nisso a gente observou uma diminuição de gases poluentes na atmosfera. Olha São Paulo, Rio de Janeiro, essa mancha indica a composição de gases poluentes, tá? Olha a China, antes, toda aquela mancha laranja eram gases poluentes. Olha como diminuiu a concentração, tudo com a quarentena, tá? Então, a gente vê o quê? Que é possível a gente melhorar o nosso planeta, tá? Olha só como que né, a ação humana, principalmente poluição, atividade industrial, alteram o clima. A gente tem, seca, tá? Furacões são alguns eventos naturais, mas, por exemplo, desmatamento, incêndios, gases tóxicos liberados na atmosfera, tudo isso são causas por atividade humana, tá, gente? O aquecimento global. Acredita-se que um dia a temperatura do planeta possa aumentar tanto que o nível do mar chegue a aumentar. Olha só como eles acreditam que Ipanema pode ficar futuramente. Mas, gente, é tudo uma questão da gente fazer a nossa parte, tá? Da gente separar o nosso lixo, procurar ter um consumo mais consciente, economizar água, luz, enfim. São várias atividades que a gente pode fazer para ajudar o nosso planeta. Vamos cuidar do nosso planeta. Muito obrigada, gente. Essa foi a aula de hoje e tchau, tchau!